Olá, meu nome é Letícia, eu sou aluna da Universidade Federal do Mato Grosso, curso Licenciatura em História, e eu vou falar sobre o epílogo do livro A Revolução Global, História do Comunismo Internacional, de 1917 a 1991, escrito por Silvio Pons e traduzido por Luiz Sérgio Henriques. Sobre o Silvio, eu não pesquisei muito sobre ele, eu vi, né, que ele é um historiador italiano. Inclusive que o nome do livro dele é La Rivoluzione Globale, História do Comunismo Internazionale. Foi publicado por Giulio Einaudi, em Turino, em 2014. A obra do Silvio vai falar sobre o comunismo como um fenômeno global, desde a Revolução de 1917 até o comunismo, o fim do comunismo em 1991. O epílogo, o, o epílogo do qual eu vou falar vai comentar sobre o fim do comunismo, exemplificando o colapso interno, o legado nacionalista e o impacto sobre a globalização. A minha ideia central, que eu acabei pegando enquanto lia o texto, pesa muito sobre essa pequena passagem, que é: o projeto do Estado-potência entrou em crise, minado pelas contradições entre as bases políticas, econômicas e culturais da potência e suas ambições globais, entre os interesses do Estado e as perspectivas do movimento, entre o imperativo de unidade absoluta e as crescentes diversidades e fraturas do campo socialista. Tudo isso vai ser explicado mais pra frente. Deixei uma arte, né? Tipo, a reforma Gorbachev, o nacionalismo da China, Vietnã e Cuba, e o colapso da Europa Oriental. Vou falar tudo isso e por que que essa passagem tá exemplificando muito do que eu acho que seja a ideia central. Principalmente porque Gorbachev meio que encaminhou todo o fim da União Soviética, dando espaço à globalização interminente. O fracasso da reforma soviética, como eu disse, foi Gorbachev que acabou orquestrando tudo, mesmo que indiretamente. Diretamente não, porque ele que sancionou as reformas lá, né? Até que o Silvio Pons, ele afirmou que o colapso da União Soviética não era inevitável, que a queda foi provocada de forma involuntária por Gorbachev. Né? Ele tentou implementar o socialismo de rosto humano, que introduziu reformas insustentáveis para o sistema soviético. Isso acabou deflagrando todo o processo da autodissolução. Uma das reformas dele foi a Glasnost, que é a transparência política, que visava dar mais liberdade política à população soviética. Substituía o centralismo democrático, o governo autoritário do partido, por um regime marcado pelo pluralismo, até mesmo pela democracia. Também teve a reforma perestroika, que foi dita como reconstrução econômica. Ela permitiu que investimentos pudessem ser realizados na economia soviética e se configurou como uma tentativa do Estado de reduzir os investimentos no desenvolvimento econômico, como forma de garantir que isso fosse feito pela iniciativa privada. O objetivo do Gorbachev não era destruir a União Soviética, mas redefinir ela, tentar colocar ela de volta na dinâmica do mundo global, para saírem de escanteio. A tentativa dele, assim, falhou, mas puramente pelas contradições do sistema, né? Que é insuperável. Não tem como você vencer um sistema tentando implementar outro. Temos também a via chinesa como contraste. A via de Deng Xiaoping, que foi basicamente onde a China não tentou buscar a liberalização política. Eles preservaram o sistema monopartidário e reprimiram
pela força qualquer indício de liberalização, né? No fim, o que aconteceu foi uma adaptação, onde o Estado manteve o controle político enquanto adotava o autoritarismo de mercado, integrando a economia global e renunciando o objetivo de substituir a União Soviética, como muitos países, muitos regimes estavam tentando ser o guia do comunismo internacional. O comunismo, nacionalismo, Estado-potência. Primeiro, a sobrevivência na europeia, né? Que, diferente do que aconteceu na Europa, os principais regimes comunistas em outros continentes conseguiram resistir ao fim da União Soviética, como na China, né? Que adaptaram as estratégias de preservação. Aí a gente tem o Vietnã, que buscou a sobrevivência através da integração econômica internacional, que ele basicamente eliminou barreiras comerciais e tarifárias. Aí países como Cuba e Coreia do Norte optaram mais pela autarquia, fechar o país, ser autossuficiente. O ponto comum de todos esses regimes foi o abandono do internacionalismo. Eles queriam fortificar sentido de nacional, o seu sentido de nacional, o anti-imperialismo. Nesses países, o comunismo se ligou muito a uma missão nacional, como eu disse, que servia como ferramenta para a construção do Estado e resistência contra potências extremas não, externas, o que garantiu a legitimidade que os regimes europeus não possuíam. Os legados nacionais levou ao colapso europeu. Na Europa, a relação entre o comunismo e as identidades nacionais seguiu o caminho muito traumático. Em alguns casos, os legados nacionais até precipitaram o colapso dos regimes, né, em direção a conflitos étnicos e até guerras civis. O exemplo mais dramático que a gente pode ter hoje em dia é a Iugoslávia, né, que juntou muitos países, no final não deu certo. A tese de Pons é que a herança da construção estatal comunista, né, o state building, do qual ele falava, fracassava justamente onde ele tentava se sobrepor, se sobrepondo à nação, ou onde favorecia a consolidação nacional dentro de uma estrutura imperial, como na própria União Soviética. Na Europa Centro-Oriental, a percepção de que o comunismo era um regime de polícia imposto de fora impediu que o sistema criasse raízes nas comunidades nacionais. De forma resumida, o comunismo na Europa caiu de forma traumática porque tentou apagar a história e o orgulho das nações. Isso tudo para tentar implementar o seu modelo de governo. Aí, quando o regime perdeu a força, as nações voltaram para brigar por seus antigos territórios. O projeto de Estado-potência tem muito a ver sobre ter construído sobre a premissa de que o modelo Estado-nação do século XIX era um resíduo do passado e que o futuro pertenceria a uma formação estatal distinta, o que seria o Estado-potência. O modelo combinava o controle de um vasto território com liderança de uma comunidade internacional, composta por diversos partidos e estados subordinados. Porém, não deu certo, né? Foi muita confusão já por conta das características monocráticas, que é o poder centralizado e absoluto do Império Soviético. Assim, em outras palavras, o fim da União Soviética mostrou o fracasso de tentar substituir a identidade nacional por uma estrutura imperial monocrática. Né? Eles não suportavam a pluralidade e exigências democráticas do mundo moderno. Agora, globalização e o colapso da Europa Oriental. A globalização foi vista como um desafio insuperável, né? Para Pons, a globalização não foi apenas um fenômeno econômico, mas um processo que marginalizou o comunismo, transformou ele num beco sem saída, enquanto
As redes globais passavam orbitando instituições, valores ocidentais. O projeto comunista perdeu sua imagem de modernidade alternativa, né? O impacto foi tão devastador porque a identidade comunista era baseada na ligação secular entre Estado e Revolução. Uma fórmula que acabou se tornando imprestável, porque não suportava as aspirações globais de liberdade, direito humano, pluralismo democrático. Novamente, o fim da União Soviética provou que a modernidade não segue um trilho único e que sistemas que tentam controlar a história de forma absoluta acabam perdendo sentido diante da pluralidade do mundo global. O colapso na Europa Oriental revelou muitos regimes percebidos como impostos de fora, que impediu a criação das raízes legítimas e precipitou conflitos étnicos em locais onde o Estado tentou sufocar as identidades nacionais pré-existentes. A estrutura monocrática e imperial soviética falhou em construir uma verdadeira comunidade transnacional. Eles não diferiram o modelo cooperativo e só sufocaram a diversidade do campo socialista. O reformismo do Gorbachev marcou o fim da identidade originária do movimento, né? Que dissolveu a missão universalista da Revolução Mundial, do controle internacional. Então, a gente tem os regimes sobreviventes não europeus que migraram para um nacionalismo pragmático. Dessa forma, o legado final que resta é de uma arqueologia industrial, o fracasso de uma mitologia que tentou monopolizar o curso da história através de uma força estatal. Daqui a gente, eu ainda coloquei, né, 1917 marcou o início com a Revolução Russa, bolcheviques, enfim. Temos a fundação do Estado Revolucionário. Em 1945, a derrota sobre o. Derrota não. A vitória sobre o nazismo, né? Que acabou consagrando a União Soviética como uma potência mundial, Guerra Fria. Em 91, a gente tem todo o colapso da União Soviética, que eles deflagraram totalmente a dissolução e também ocasionando no fim do comunismo europeu. Hoje em dia a gente ainda tem alguns resquícios, né, do socialismo, digamos assim, no Vietnã, na China, na Coreia do Norte, dessa forma da qual eu citei, como, socialismo de governo, capitalismo de mercado. Ok, encerrando aqui, dando uma conclusão geral, a gente tem o legado e a história mundial, né? O fim do projeto universalista, que diante de todas as reformas ocasionadas, os conflitos, o comunismo ele deixou de ser modelo de governo internacional. Não, o comunismo deixou de ser uma ambição como modelo internacional. A desconfiança nos projetos totalizantes foi por terem utilizado a força para comandar, né, e o sufocamento de toda uma cultura em prol da missão universalista, que a gente viu que realmente não dá certo. E temos o fim do comunismo como momento fundante. Ele encerrou a era das certezas revolucionárias e inaugurou uma época de pluralidade, foi onde a legitimidade política passou a ser medida pela capacidade do sistema em responder exigências individuais e até democráticas da sociedade. Bom, concluindo aqui, as fontes que eu utilizei foi o próprio texto, né, o próprio epílogo do Silvio Pons,
e um conteúdo complementar falando sobre Mikhail Gorbachev, que, né, até falando sobre que ele era um grande entusiasta do desestalinismo. É isso. Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau.